A paz do Senhor, meus amados irmãos. O despertamento renova o altar. É a nossa lição de número 3 da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido e bondoso, nós te agradecemos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos nele. Abençoa-nos nesta lição, que possa alcançar muitas e muitas vidas para a glória do teu nome. Amém e amém. O título dessa lição é O Despertamento Renova o Altar. Texto áureo: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 30. Só lembrando que quando se trata de livro é primeiro Reis, segundo Reis. Quando se trata de epístola, é primeira epístola, segunda epístola. Verdade prática: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Nós vemos na leitura diária que Noé teve na sua vida um altar. Abraão teve na sua vida um altar. Josué também teve na sua vida um altar. Gideão teve na sua vida um altar. Davi teve na sua vida o altar, e a igreja precisa ter também o altar na sua vida. Que Deus possa nos abençoar nesta lição abençoadíssima. A leitura bíblica em classe está em Esdras, no capítulo 3, do versículo 2 ao 5, e também Esdras, capítulo 3, versículo 10 a 13. O objetivo geral da lição é indicar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual. Os objetivos específicos, que são 3, o primeiro é elucidar aos alunos o significado do altar para o antigo pacto. Entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. E comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas num verdadeiro despertamento. A lição tem o tópico 1, o despertamento conduz o homem ao altar, com subtópico: os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. E o subtópico 2, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. O tópico 2, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Tendo seu subtópico, toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. E o subtópico 2, o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. E temos também o tópico 3, cuidado com as imitações. Cuidado com as imitações. Então, a lição tem 3 pontos e cada ponto com 2 subpontos. Na verdade, 3 tópicos, com cada tópico com 2 subtópicos. O tópico 1 diz: o despertamento conduz o homem ao altar. Os judeus sentiam necessidade do acesso a Deus, que o altar lhes proporcionavam. Nós estamos vendo aqui na leitura bíblica em classe, lá no texto de Esdras, no capítulo 3, que diz o seguinte: e firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde. Nós vemos aqui, e aprendemos na lição passada, que quando Israel voltou para Jerusalém, com a ordem de Ciro para que reconstruísse o templo, o texto vai dizer que no versículo de número 2 do capítulo 3 de Esdras diz: e levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Então, antes de iniciar o alicerce do templo, eles construíram o altar sobre a sua base.
A Bíblia vai dizer que o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Esdras capítulo 3, versículo 3. Por isso o povo tinha necessidade de renovar a sua aliança com Deus. E eles só poderiam renovar a aliança com Deus através do altar. A Bíblia vai dizer lá em Êxodo, no capítulo 29, no versículo 43, dizendo o seguinte: este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Então, os judeus almejavam a bênção. E por onde viria estas bênçãos? Essas bênçãos viriam exatamente do altar. Então, eles precisavam voltar a sacrificar, entregar o sacrifício na mão do sacerdote, e o sacerdote, de acordo com o tipo de culto que este ofertante queria dar, ele oferecia a Deus o sacrifício do ofertante. Importante lembrar que o sacerdote, pelo tipo de oferta que esse ofertante estava entregando na mão do sacerdote, o sacerdote já entendia que tipo de culto, que tipo de sacrifício esse ofertante queria oferecer para Deus. O subtópico 2 fala: todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. E nós temos na Bíblia vários exemplos. Temos o exemplo de Elias, não é isso? Elias. Nós temos o exemplo do rei Ezequias. E nós temos também o exemplo de quando os judeus voltaram do cativeiro, que é o caso que nós estamos estudando esta lição, que está no subtópico 1, subtópico 2, na letra C, que passo a ler com você agora. Quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram um altar sobre as suas antigas bases, de modo como manda a lei, e sacrificaram o holocausto ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomeçado. Aqui é importante que os sacerdotes prepararam o altar, montaram o altar sobre as suas bases que já estavam lá, lembrando que este templo foi destruído no ano 586 a.C., ou seja, 50 anos antes, 50 anos agora depois, eles estavam colocando as bases, colocando o altar sobre as suas bases que estavam lá 50 anos depois da destruição. Nós vamos aprender aqui neste texto, que o versículo 11 fala que os judeus se alegraram, os judeus jovens se alegraram e os judeus mais velhos choraram, de forma que não se distinguia, o choro do pranto. É importante lembrar também que a alegria, que o texto está dizendo aqui, que a alegria foi grande entre os judeus, mas esta alegria foi grande entre os judeus, está no versículo 11. No versículo 11. E no versículo 11, a alegria tem a ver com a colocação dos alicerces. Com a colocação dos alicerces. Então, é importante você lembrar que esse ponto aqui, quando fala a alegria foi grande entre os judeus, na Bíblia, é exatamente o versículo de número 11 de Esdras, quando fala que os judeus celebraram e ficaram extremamente felizes com a colocação dos alicerces do templo. Então, nós precisamos nos situar exatamente no texto bíblico, onde está o contexto bíblico. Vejamos então, capítulo 3, versículo de número 11. E cantavam as revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Então, a alegria ocorreu exatamente quando se fundou a casa do Senhor através dos alicerces. Importante também lembrar, aqui no versículo 12, que diz: porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento,
vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não se discernia o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam muito longe. Então, apesar do texto no versículo 12 falar de casa, aqui ainda não era o tempo pronto, aqui eram os alicerces que haviam sido colocados e houve toda essa alegria, conforme está aqui no capítulo 3, no versículo 10, 11, 12 e 13. Então, eu quero lembrar a vocês, questão de contexto bíblico, que o templo ainda não tinha sido construído. Nós vamos lembrar que depois da colocação do alicerce, a obra ficou parada há quase 16 anos, certo? Começou em 536, parou e recomeçou em 520, ficando pronto 4 anos depois, em 516. Então, nós estamos falando aqui sobre a renovação do altar, mas a lição aqui, a leitura bíblica em classe, vai até o versículo 5, depois pula para o 10, 11 e 12. Então, quando fala da alegria, a alegria que contida no texto está exatamente no versículo de número 11. O que é o altar, então? O altar, de acordo com a Escritura, é um lugar construído para nele se oferecerem sacrifícios e holocaustos de animais. Então, no Antigo Testamento, o altar era o lugar onde se oferecia o sacrifício de animais. Ou seja, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então, no Antigo Pacto, o altar era o lugar onde o sacerdote oferecia o sacrifício que o público, que o povo levava para oferecer a Deus. Então, esse reinício, antes de se construir o templo, antes de se colocar o alicerce, antes de se colocar o fundamento do templo, teve que construir o altar, teve que colocar o altar sobre as suas bases para que pudesse haver culto, haver celebração ao nome de Deus. O tópico 2 fala Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreveu à igreja a Corinto: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Escreveu ainda: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Todas as coisas subsistem por ele, para que em tudo Jesus tenha preeminência. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Para vós, os que credes, é preciosa a pedra principal da esquina. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 7. Tudo isto porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. Então nós temos uma imensidão de textos bíblicos mostrando que Cristo, ele anula, ele aniquila todos os outros sacrifícios. E agora ele é a oferta e ele é o ofertante. Cristo, ele morre pelos nossos pecados. Ele resolve a questão e agora não é mais necessário a morte de animal. Aquilo que João Batista vai dizer, João vai dizer acerca dos seus discípulos que o seguiam, e de repente João diz o seguinte para eles: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João, o Batista, ele aponta para os seus discípulos e ele vai dizer: convém que ele cresça e que eu diminua, mostrando que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há um texto que está em 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo 18 e 19, que diz assim: mas com o precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, o nosso altar é Cristo. Quem tem a Cristo no coração, quem vive por Cristo, quem vive para Cristo, agora é o verdadeiro altar. Então Cristo vai nos dar este norte, vai nos orientar que agora Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Ninguém vai chegar a Deus se não passar pela pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejamos então aqui que a própria Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O Pai Celestial, antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora. Vemos que o próprio Cristo, o Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta de sacrifício por nós. Ele levou os nossos pecados sobre o madeiro e padeceu para levar-nos a Deus. Nós temos um pastor de Belo Horizonte, já falecido, o pastor Anselmo Silvestre, que cantava o hino: tem que começar pelo altar. Tem que começar pelo altar. E também vemos a participação do Espírito Santo. Então, Deus Pai, Deus Filho, a pessoa de Jesus Cristo, e o Espírito Santo. O Espírito Santo ajudou a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele. Até chegar à cruz, foi pelo Espírito Eterno que Jesus ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Então, o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Vejam então, irmãos, olha que o sacrifício de Cristo proporcionou para quem aceita-o como único e suficiente Salvador. Para chegar a Deus, era necessário que o ofertante levasse até o sacerdote o seu sacrifício, o seu culto, a sua oferta. De acordo com o tipo de culto que ele queria oferecer, havia um tipo de animal, um tipo de oferta. Apresentava o sacerdote e o sacerdote oferecia a Deus. A morte de Cristo eliminou isso, porque Cristo, ele é a oferta e ele também é o ofertante. Jesus morre na cruz do Calvário para salvar a mim e salvar a você. Pedro vai dizer: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. É o que a ceia lá no capítulo 11 vai nos mostrar. Aponta para o passado, aponta para o presente e aponta para o futuro. É aquilo que o batismo vai também nos mostrar, que nós morremos, fomos sepultados e ressuscitamos com Cristo. A morte de Cristo no Calvário proporcionou isso para todos aqueles que creem na pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos então ao subtópico 2, do ponto de número 2. O Espírito revela, o Espírito ensina, o Espírito explica. Vou repetir: o Espírito revela, o Espírito ensina, o Espírito explica e o Espírito penetra. Vou explicar aqui a letra D. O Espírito penetra todas as coisas. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. A luz da glória de Cristo, revelada na cruz, é uma luz que tudo manifesta. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, sentimos o grande peso de nossos pecados e pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. Na verdade, quando nós reconhecemos a pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e atentamos para este sacrifício, acontece o que Isaías viu lá no capítulo de número 6, no versículo de número 5 e o versículo de número 7, quando diz: então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim
trazendo na mão uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz. Quem reconhece o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, esse sim tem o verdadeiro altar. Que Deus possa abençoar a sua vida no nome de Jesus. Acabamos de ver o ponto 1 e o ponto 2. Vamos para o ponto 3, ou tópico 3. Cuidado com as imitações. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm características que são mencionadas nesta lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos, havia movimentos que realmente tinham alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Também em nossos dias, aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Estes avivalistas ou especialistas sabem, com suas técnicas, dominar o auditório e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas. Sabem até imitar o batismo no Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem nenhuma reverência. É importante, irmãos, nós entendermos o seguinte. Despertamento, aqui na lição que nós estamos estudando nesse trimestre, tem o sinônimo de avivamento. E o avivamento, ele não é apenas imediatista. O verdadeiro avivamento, ele é empreendedor. Ou seja, o momento que a pessoa é avivada, o momento que a pessoa está no altar de Deus, quer reconhecer a Jesus como seu Salvador e viver uma vida de santidade, uma vida de busca do Espírito Santo. Esse verdadeiro avivamento, ele é provocado pela palavra de Deus. Então, é verdade que faz parte do ministério cristão, principalmente o da Assembleia de Deus no Brasil, a prática e o movimento de grandes pregadores. Pregadores estes que levam, sim, através da sua pregação, levam o povo ao choro, ao sorriso, à alegria. Muitos batismos no Espírito Santo ocorrem com os pregadores renomados. Mas é muito importante dizer para você que é pregador que há uma cobrança de Deus. Eu não posso te julgar, eu não tenho a condição de te julgar e nem quero te julgar. Mas é importante que tudo que você faça para a glória de Deus. É importante que você está lidando com coisas santas. É importante que você entenda que o povo de Deus é um povo santo. Então, se de alguma forma você está usando de manipulação, se de alguma forma você está usando de técnicas, é bem verdade que mesmo você manipulando, mesmo você usando técnicas, você vai estar usando a palavra de Deus. E você usando a palavra de Deus, e esse público que está te ouvindo, que não conhece o teu coração, mas está sendo ouvinte, atento daquilo que você está pregando, e essa pessoa aceita a fé, muitos são batizados no Espírito Santo, muitos são curados das suas enfermidades. Não é por causa da sua técnica. Paulo vai dizer, quando ele diz, eu não fui até vós com palavras persuasivas de homens. Não, eu fui até você, eu fui até vós, no poder de Deus, no poder do Espírito. Então eu quero deixar bem claro para você que é pregador, para você que tem um dom da fala, para você que prega para multidões, que não é você, é Deus. E você precisa ter muito cuidado, porque o preço a pagar é muito alto. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Veja que o pastor Eurico Bergenstein falou em 1993. Lá em 1993 já existiam esses movimentos de fogo de palha. Esses movimentos de fogo de Copacabana. O que é o fogo de Copacabana? Solta-se aqueles fogos à meia-noite, 20 minutos, 15 minutos, 20 minutos.
Acabou aquilo ali, acabou. No outro dia as pessoas vão embora e só se lembram do fogo pela televisão. Na verdade, são fogos de Copacabana. Apenas 20 minutos, todo mundo viu e acabou. O que Deus quer para a tua vida, meu irmão, o que Deus quer para a sua vida, minha irmã, é o fogo do Espírito Santo, que vai permanecer aceso sobre a sua vida, para a glória do Senhor, para a glória de Deus. Vamos então aqui, o texto vai dizer o seguinte, que o Espírito Santo ensina, que o Espírito Santo te enche de alegria, que o Espírito Santo te enche de graça, que o Espírito Santo te renova, que o Espírito Santo te aviva, que o Espírito Santo te dá alegria, que o Espírito Santo te dá paz. E nós precisamos entender, cuidado com as imitações. E o texto termina com a seguinte fala: uma de nossas igrejas sentiu-se obrigada a orientar os irmãos acerca de um movimento que faz de suas reuniões, shows, com apresentações de cantores evangélicos. Nesses shows, dominam aplausos, vaias, gritos, assobios, bebidas alcoólicas, jovens dançando e se requebrando, de modo até mesmo sensual, enquanto hinos estão sendo entoados. Cuidado, esse tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. É como uma tartaruga deitada de costas, movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Mantenhamos firmes que o Espírito Santo na direção, então veremos cumprir-se a palavra que diz: vão indo de força em força, glória ao nome de Jesus. Então, nós precisamos entender que o que caracteriza o verdadeiro avivamento é a necessidade que o homem tem de se aproximar de Deus. O que caracteriza o verdadeiro despertamento, o verdadeiro avivamento, é a necessidade que a criança, que o adolescente, que o jovem, que o adulto tem de se aproximar de Deus. É importante nós sabermos que o verdadeiro avivamento, o verdadeiro despertamento começa onde? Começa no altar. E não existe altar sem Cristo. Não existe altar sem Cristo. É muito importante entendermos que Cristo, ele é o centro da nossa comunhão com Deus. Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. É importante também que o Espírito Santo ajudou o Senhor Jesus a superar todos os obstáculos para que ele efetuasse a sua obra vicária lá no Gólgota. Então, graças ao nosso bom Deus, que você seja cheio de Deus, que você seja cheio do Espírito Santo. E nesses momentos que nós estamos vivendo, da igreja atual, que nós tenhamos cuidado com os falsos despertamentos, que tenhamos cuidado sim com os falsos pregadores, que tenhamos cuidado sim com os falsos ensinamentos. O verdadeiro avivamento começa pelo altar. Quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida através desse ensino. É o que está na verdade prática. Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito Santo. Continuemos buscando a Deus através da leitura bíblica. Continuemos buscando a Deus através da presença frequente nos nossos cultos. Continuemos buscando a Deus nas orações, nas consagrações, no ciclo de oração, nas reuniões de jovens. Deus tem uma bênção para a sua vida. Seja despertado pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te guarde na presença dele. Lembre-se, Satanás jamais derrotará o crente que tem a sua vida no altar constantemente renovado pelo Espírito Santo. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos. Somos gratos a ti por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Abençoa este moço, abençoa esta moça, abençoa esse senhor, essa senhora, abençoa este obreiro, esta obreira. Tem que começar pelo altar. Aviva, Pai, o teu servo e a tua filha, agora, em o nome de Jesus.
Amém e amém. Que Deus te abençoe. Nos encontramos aqui na próxima aula.